Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, muita paz. Muito obrigado pela presença de todos. Boa O noite. nosso convidado de hoje já está na sala, é o nosso grande amigo. Eu não posso dizer de quantos anos, tá, Orson? Por favor, você não fala quantos Não, não vou anos. falar, não. Não fala, não. Senão vai Não. ter gente saindo correndo aí. Mas o Orson é um querido amigo e fazemos parte de um grupo que temos uma forma de pensar que é o que a gente pode chamar de fidelidade a Jesus e Kardec. Né, Orson? A gente não Não gosta abro daqui. mão. Não abro É, mão, é. eu também. Então, tem muita coisa que se diz espírita, que pensa que é espírita, mas não é. Então, nós preferimos os clássicos, preferimos aqueles autores que têm compromisso sério com a doutrina, e o Orson é autor de vários livros. Ele tem um sério compromisso com divulgar o que é correto. Um estudioso da nossa doutrina. Eu agradeço muito a Deus tê-lo como amigo, e um amigo verdadeiro, que a gente pode, inclusive, conversar sobre assuntos delicados do nosso movimento espírita. É uma pessoa que eu admiro muito. Então, hoje, a Casa de Batuíra, localizada em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, tenho o prazer de, na sua palestra pública, receber o Orson Peter Carrara para estar conosco nessa noite. A Casa de Batuíra, ela está localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. O nosso Orson Carrara, ele vai nos falar sobre os traços do caráter espírita. Ele terá 50 minutos para fazer a exposição. Depois, nós vamos fazer a nossa visualização terapêutica e a irradiação. A página de abertura é do livro Mais Luz, Xavier pelo Espírito Batuíra. Nosso convidado é um amigo já de um tempo, autor de vários livros, orador, tem um compromisso sério com Allan Kardec e com Jesus. Orson Peter Carrara, falando diretamente de Matão, interior de São Paulo. Vamos então à página de abertura, 19 horas, vão dar início aos trabalhos. Nos Testemunhos do Bem, a página do livro Mais Luz, Chico Xavier e Batuíra, se intitula Nos Testemunhos do Bem, a lição número 40. Digam outros que o mal vence o bem. Afirmem outros que o bem é derrotado. Não permitamos que pensamento de tristeza ou abatimento se nos insinue no espírito nas horas de crise. Sabemos que as chagas espirituais, abertas pela violência ou pela incompreensão, constituem dores enormes. O hábito, a dignidade, a consciência tranquila e o amor ao trabalho afastam-se terrivelmente feridos dessas refregas, nas quais o coração parece cavalgado por pesadelos mortais. No entanto, é preciso refletir que, depois de cada testemunho vencido, é como se houvéssemos conquistado a prerrogativa de nova reencarnação. Vamos à prece. Senhor Jesus, divino amigo, rogamos, Senhor, que nos abençoe nesse momento do estudo, da reflexão em torno da sua doutrina espírita. Abençoe o teu servo que veio com tanto carinho nos trazer o fruto dos seus conhecimentos. Abençoe os irmãos que estão reunidos nessa reunião virtual, as suas famílias, os seus lares, que todos nós possamos receber a tua bênção de paz. Que assim seja, graças a Deus. Eu passo a palavra, então, ao nosso convidado da noite, nosso querido Orson Peter Carrara. Muito obrigado desde já, Orson. Boa noite, amigos. É uma alegria muito grande, uma satisfação que nos enche o coração de entusiasmo nos reunirmos aqui com vocês, com um público
interessado, participante, uma presença muito expressiva de mais de 50 pessoas. Isso significa um comprometimento com a tarefa espírita na exposição doutrinária, na troca de ideias. Eu estou falando de Matão, no interior de São Paulo, como indicou o nosso querido Hélio, amigo de longa data, que nós não vamos revelar quando, mas amigo que mantemos laços de amizade, sintonia, entendimento doutrinário perfeitamente conectados. O Hélio foi muito feliz ao dizer que somos capazes de tratar assuntos, às vezes, delicados e com a mesma direção do pensamento e do entendimento em função das questões que sempre surgem na doutrina espírita. Então, aliás, faço uma ressalva aqui, não é na doutrina espírita, é no movimento espírita constituído de criaturas humanas imperfeitas, que todos somos, em diferentes estágios de amadurecimento, de entendimento, de interpretação. Porque a doutrina em si, ela contém parâmetros muito claros e perfeitamente conectados com a própria vida, pedindo que nós estudemos mais, que aprofundemos os conhecimentos, a fim de não cairmos no fanatismo, no misticismo e na irregularidade própria proveniente da imaturidade. Quando o Hélio nos convidou, com muita alegria, atendemos, porque esses laços de amizade são verdadeiros tesouros para o nosso coração. Nós oferecemos o tema Traços do Caráter Espírita. Este tema, ele é um tema bastante interessante e ele é fruto de um trabalho apresentado pelo espírito André Luiz. Então, nós nos sentimos muito à vontade em falar sobre esse assunto, porque verdadeiramente representa o pensamento de um espírito muito conhecido de todos nós, de um espírito que está sempre na nossa meta de estudos, né, como espíritas que somos, interessados sempre em aperfeiçoar o entendimento doutrinário. E esta lição, Traços do Caráter Espírita, é o título de um dos capítulos do livro Meditações Diárias do Espírito André Luiz na psicografia de Chico Xavier. Esse livro Meditações Diárias, ele é uma coletânea de mensagens do citado Espírito e que foram essas mensagens reunidas nessa obra. André Luiz escreveu toda a conhecida série iniciada por Nosso Lar, mas também teve suas mensagens avulsas, seus trechos doutrinários de estudos publicados em diversas obras, onde ele se apresenta junto com outros espíritos. O Emmanuel, Bezerra de Menezes, o próprio André Luiz tem livros com Emmanuel, mas tem livros também junto com Bezerra, Meimei e tantos outros espíritos conhecidos da nossa trajetória de embasamento doutrinário, de textos que reforçam o pensamento espírita. Mas então, este livro, Meditações Diárias, é uma coletânea de mensagens avulsas, retiradas de outros livros publicados pela mesma editora que o publicou, que é o Instituto de Difusão Espírita, que, aliás, fez uma trilogia, Meditações Diárias, de André Luiz, a segunda obra de Emmanuel e a terceira obra, Bezerra e Meimei. Os livros são com a capa idêntica, se vocês procurarem no site do IT, vão encontrar, diferenciando apenas a cor. A André Luiz está com a cor verde, Emmanuel com a cor amarela, e o nosso Bezerra e Meimei, eu não me lembro exatamente a cor agora, mas nós vamos nos fixar no livro que reúne as mensagens do Espírito André Luiz. E neste livro, que tem utilizado inclusive para fazer outras palestras, são capítulos muito curtos, são capítulos compactos, que favorecem a elaboração de artigos doutrinários, favorecem também palestras, como é o caso, e eu transformei alguns capítulos em palestras, como esta que apresento para vocês hoje. É um capítulo que tem exatamente o título da palestra, Traços do Caráter Espírita. É uma mensagem curta, eu vou ler para vocês, entremeada essa leitura com comentários que faremos para aprofundarmos o sentido e a utilidade, a oportunidade do texto de André Luiz. Então, ele começa
o seu primeiro parágrafo, como disse a vocês, é uma mensagem muito curta, muito compacta, e ele vai dizer: traços do caráter espírita. Bom, a palavra traços já indica uma característica, diríamos, uma linguagem muito em moda hoje, um perfil, né? Algo que caracteriza uma pessoa. E caráter é uma palavra que nós usamos costumeiramente, né? O caráter, o sujeito tem caráter, ou o sujeito não tem caráter. Que sujeito sem caráter, ou que sujeito tem um caráter forte, um caráter honesto? Um caráter significa uma personalidade, a maneira como a pessoa se posta. Então, o capítulo se chama Traços do Caráter Espírita, então está adjetivado o caráter com a palavra espírita, portanto, significando que aquela pessoa tem uma adesão ao espiritismo, é um adepto do espiritismo. Portanto, esta adesão ao espiritismo significa que apresenta, na adesão consciente, na adesão espontânea, apresenta certas características próprias de quem é espírita, ou pelo menos deveria apresentar. Então, André Luiz comenta como seriam os traços de uma pessoa cujo caráter está embasado, está apoiado, apresenta-se com a característica espírita. E ele vai dizer: humildade sem subserviência. A palavra humildade é bastante conhecida de todos nós. Nós podemos fazer um congresso só para falar dessa virtude. Humildade é a pessoa que se coloca no seu devido lugar, sem considerar-se mais importante do que outras, sem desprezar ou humilhar outra pessoa, reconhecendo as carências que nos são próprias na condição humana. Então, humildade nós buscamos imediatamente pelo pensamento a figura nobre de Francisco Cândido Xavier, um exemplo de humildade para os nossos corações. Alguém que, apesar de toda a sabedoria e de toda a virtude que trazia contigo, nunca foi alguém que quis mostrar as suas virtudes, expor, olha, eu sei isso, eu sou... Não. Humildade talvez seja o grande legado, sem dizer dos outros, mas o grande legado do médium Chico Xavier para todos nós. A sua simplicidade, a sua humildade, o reconhecimento, ele mesmo dizia da sua fraqueza, não tinha nenhum tipo de orgulho, de pretensão alguma. É um espírito humilde. Humildade, todavia, sem subserviência. Esta palavra não é muito conhecida, é uma palavra que normalmente é difícil de ser usada. Nós dificilmente vemos o uso dessa palavra. E a definição da palavra subserviência significa uma pessoa que se sujeita à vontade alheia. É uma submissão voluntária a alguém. É um servilismo, até um efeito de bajulação. Ele se sujeita a outras pessoas, a outros comportamentos, porque se submete até ao comportamento e à direção alheia. Então, André Luiz recomenda que o caráter espírita ele tenha humildade, sem se sujeitar à manipulação, à vontade alheia. Dignidade sem orgulho. A palavra dignidade também é muito conhecida de todos nós. Significa, sem dúvida, essa qualidade humana. Somos criaturas dignas, pelo menos devemos nos comportar com dignidade. A dignidade atribui, atrela a si mesma todas as características de uma pessoa de bem. Todas as pessoas que se comportam de maneira coerente. É uma dignidade que inclui a honestidade, comportamento saudável, respeito. Dignidade sem orgulho. Ora, isso significa dizer, a palavra orgulho também é muito conhecida, ela significa, sem dúvida alguma, o orgulho é a pretensão de parecer ou ser melhor do que outro. A pretensão descabida de nos considerarmos como se fôssemos melhor que outras pessoas. Então, a dignidade, ela exclui o orgulho. Não deve constar da dignidade essa pretensão de desejar ser melhor que os outros. Porque não somos. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Somos todos iguais na origem, na destinação, apesar das diferenças que nos caracterizam. Então, o orgulho é uma mazela moral que o Espiritismo recomenda combater, justamente porque
contraria o caráter espírita. O orgulho não combina com quem se diz espírita. Mas também André Luiz traz na terceira frase, devotamento sem apego. Devotamento é uma característica de quem se dedica. É alguém que sacrifica os próprios interesses em favor do bem coletivo, em favor de uma causa, de uma ideia, de um ideal. Nós, os espíritas, fazemos treinamento de devotamento com a nossa dedicação ao ideal espírita, através de reuniões como esta. No tempo presencial estávamos todos reunidos, no tempo virtual continuamos reunidos. Existe uma característica de dedicação à divulgação, ao estudo. Mas você pode se dedicar também a uma pessoa, a uma família, a uma instituição, a uma ideia, a um ideal. Mas André Luiz recomenda, sem apego. Sem apego a cargos, a pessoas, a posições, a nomes, porque o apego significa bastante orgulho também, significa egoísmo. Então não combina o devotamento com o apego. Normalmente queremos ser os carregadores da chave, só eu que abro, eu que faço a prece, eu que leio, eu que mando. Não. Aí já compromete o devotamento. E o devotamento tem uma característica muito interessante. Eles são os primórdios da abnegação. Quando vamos estudar lá na codificação sobre o devotamento e a abnegação, nós vamos encontrar com Kardec que a abnegação é fruto do devotamento. O devotamento é um treinamento, porque o devotado é capaz de sacrificar o seu interesse, o seu recurso, o seu tempo em favor do ideal, da causa que se dedica. E o devotamento, vai gerar com o tempo a abnegação, que é um atributo das grandes almas. Pessoas que também sacrificam o seu interesse, as suas condições, etc., mas são capazes de sacrificar a própria vida em favor do bem alheio. Então, devotamento, sim, mas sem apego. Alegria sem excesso. É a quarta frase do parágrafo. Alegria sem excesso. Alegria é uma virtude extraordinária. Devemos sempre manifestar alegria com as nossas atividades, com aquilo a que nos dedicamos, transmitir alegria nos relacionamentos, porque isso faz um grande bem à alma, mas sem excesso. O excesso se torna, às vezes, inconveniente, o excesso se torna algo, às vezes, prejudicial. Então, André Luiz recomenda. Mas ele também fala na quinta recomendação, liberdade sem licença. É interessante esta expressão. Fomos pesquisar para entender melhor o que André Luiz quis dizer aqui. A liberdade é um anseio da alma. Todos nós desejamos liberdade. Todos nós queremos agir livremente. A liberdade é fruto de uma lei, a lei de liberdade. O próprio Kardec vai estudar lá nas leis morais a lei de liberdade. É uma conquista gradativa do espírito, das individualidades, das coletividades. Mas liberdade sem licença, que licença seria essa? É muito interessante pensar nisso, porque veja bem, a licença lembra aqui uma autorização que você tem para fazer algo. Então, se você vai abrir uma empresa, um mercadinho, algum negócio comercial, você tem que pegar o alvará da prefeitura. Então, você tem uma licença para funcionar o seu estabelecimento, ou para construir uma casa, etc. São vários os tipos de licença. Agora, vejam vocês, você tem liberdade diante de um semáforo no vermelho. Você tem liberdade de passar. Se você passar, você vai desrespeitar a lei. Você poderá ser multado, você poderá ser advertido, abordado pelo guarda de trânsito. Mas você não está autorizado a passar. Se você ultrapassar, você vai responder por isso. Pode até causar um acidente. Você tem liberdade, mas o sinal está vermelho. Você não está autorizado a passar. Por quê? Estamos submetidos a regras da sociedade, a regras do bom comportamento para que a vivência coletiva seja harmoniosa. E o exemplo do semáforo cabe em muitas situações. Nós temos liberdade de crítica, de maledicência, nós temos liberdade de ação, de escolher o que vamos fazer, mas não estamos autorizados pelo bom senso, pelo bem geral, pela lei de amor. Então não temos licença
para agir em determinadas circunstâncias com a liberdade desrespeitada. A liberdade prevê o respeito uns pelos outros. Então, se não estamos autorizados, André Luiz vai recomendar aqui liberdade, sem licença, quer dizer, sem abuso da liberdade, porque a liberdade deve respeitar o direito alheio, deve respeitar as regras estabelecidas para que tudo ande em harmonia. Vejam vocês, nós lemos 1/3 das recomendações de André Luiz, já é uma mensagem muito curta, e ele continua: firmeza sem petulância. Firmeza é uma característica das almas também dedicadas com afim. Almas que compreendem a finalidade da tarefa que se entregam. Firmeza é uma característica muito interessante dos seres humanos. Através da firmeza, nós somos capazes de manter a perseverança no cumprimento de certos deveres, obrigações e compromissos. Firmeza, através dos anos, atravessamos décadas de dedicação com a firmeza, mas sem petulância. A petulância não combina com o caráter espírita. A petulância lembra o sujeito que é petulante, o sujeito que quer se sobrepor sobre os outros, o sujeito que quer fazer impor-se. Firmeza, sem petulância. Fé, sem exclusivismo. Nossa, como não falar da importância dessa virtude extraordinária, a fé, que deve ser cultivada, deve ser uma virtude procurada, cuidada carinhosamente. A fé, ela tem uma importância indiscutível na vida humana. Todos nós precisamos desse alimento da alma, da mesma forma que nos alimentamos dos alimentos diários das refeições, nós precisamos da fé para nos mantermos coerentes, para nos mantermos no entendimento das leis divinas, para agirmos dentro do campo das virtudes, mas sem exclusivismo. A nossa fé não é mais importante que a fé alheia. Todas as manifestações de fé, recebam o nome que quiserem, são respeitáveis. Nós não temos o direito de dizer que a nossa fé é melhor que a fé alheia, que a nossa fé supera a fé do outro. Não, cada um de nós está num estágio de entendimento, cada um de nós está num estágio de amadurecimento, então fé, claro, mas sem dizer, sem pretender que a nossa fé seja melhor. Porque é preferível uma pessoa coerente, um homem de bem, do que aquele que bate no peito, gritando a sua fé, sem agir conforme a fé que abraçou. Então, fé sem exclusivismo. Lembrando ainda o respeito. Raciocínio sem aspereza. Vejam vocês, nós estamos numa doutrina eminentemente racional. O Espiritismo é para todos nós uma doutrina que nos permite pensar, discernir com profundidade, convidando que raciocinemos sobre os fatos. Que fatos? Todos os fatos. E diariamente nós nos defrontamos com fatos variados que varrem o nosso cotidiano. Fatos desagradáveis, fatos complexos, fatos difíceis, fatos mais amenos, fatos que provêm da natureza, que provém do relacionamento, que provém da ação de outras pessoas, que provém de nós também, proveniente das nossas ações, decisões, reações, da nossa negligência, da nossa indiferença, da nossa omissão, mas também da nossa dedicação, da nossa firmeza, da nossa determinação, gerando desdobramentos variados. Bom, isso significa dizer que raciocinamos sobre os fatos. Em função do raciocínio, atributo da alma humana, que vai se desenvolvendo com as experiências que se repetem, nós desenvolvemos o raciocínio, nos tornamos mais espertos do ponto de vista de percepção, vamos percebendo sensivelmente as ocorrências à nossa volta e o significado delas, as lições que elas embutem, que elas trazem, tanto para nós como coletivamente. Nós estamos vivendo aí
o fenômeno do Afeganistão, esta invasão do grupo extremista, a questão internacional é um fato. Estamos raciocinando sobre ele. Isso nos remete às questões específicas do Livro dos Espíritos, sobre as guerras, e há uma história toda por trás disso, que envolve várias questões, que não é o caso citar aqui. Mas esse raciocínio, para o adepto espírita, deve ser sem aspereza. A aspereza é uma mazela moral, pessoa áspera, pronta para dar respostas bruscas, respostas às vezes desrespeitosas. Então nós raciocinamos sobre o nosso ponto de vista, esquecendo que podem haver outros raciocínios que enxergam ângulos diferenciados, ângulos que nós não tínhamos percebido. Então o raciocínio sem aspereza, ele tem a característica da humildade, porque ele vai procurar entender o raciocínio alheio. Por isso, o nosso André Luiz avança também dizendo: sentimento sem pieguice. Ora, a palavra sentimento também é muito conhecida, bastante usada. Nós temos sentimentos variados durante o dia, durante a caminhada de experiência humana. Nós temos saudades, às vezes sentimos uma certa apatia, às vezes sentimos preguiça, às vezes sentimos má vontade, às vezes sentimos indiferença, às vezes sentimos raiva, às vezes nos sentimos desprezados, às vezes sentimos alegria, empolgação, contagiante, entusiasmo. São sentimentos variados, de lamentação, de esperança. São sentimentos humanos, que nós sabemos bem o que é. E André Luiz recomenda e cita: sem pieguice. O que é um sujeito piegas? A gente é levado a raciocinar. Piegas é um sentimento também contraditório. É um sentimentalismo extremo, que se torna até ridículo. É o ridículo do sentimento. Não combina também com o adepto espírita. O sentimento do adepto espírita, do caráter espírita, o traço do sentimento no espírita deverá ser um sentimento equilibrado, tanto na emoção, na saudade, no choro, no entusiasmo, na alegria e mesmo na tristeza. São condições humanas, todos nós sentimos alegria, tristeza, por vezes sentimos raiva, ansiedade, mas sem os extremismos. A pieguice é o extremo do sentimento, que também se torna inconveniente, criando ambientes conturbados muitas vezes. E André avança: caridade sem presunção. A caridade é a bandeira do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Muito conhecido de todos nós, esta virtude sempre falada, sempre lembrada, com tantos exemplos que permearam entre nós. Nós estamos vivendo o ano dos 190 anos de nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Este nobre espírito que tantos exemplos deixou para nós de caridade legítima. Vocês aí em Niterói, Dr. Macho, outro exemplo vibrante de caridade, de amor ao próximo. Mas, ao lado desta virtude da caridade, André Luiz coloca uma mazela também bastante conhecida: presunção. Então ele diz: caridade sem presunção. E a presunção é um ato de presumir, é um julgamento baseado em indícios, é um julgamento baseado em aparências, é a suposição, não é verdade, é a suposição que se tem de algo ser verdadeiro ou não.
Vejam que universo que esse raciocínio do Espírito André Luiz abre para nós. Caridade sem presumir a necessidade ou o benefício prestado. A caridade espontânea, desinteressada. A caridade pura, sem presumir se a pessoa... Olha, eu não sei, eu vou dar, mas eu não estou acreditando muito nisso. Essa pessoa é falsa, essa pessoa não precisa. E por aí vai, né? Caridade sem presunção, sem presumir dos fatos. Então, aí a gente começa a perceber o alcance da pureza das intenções. Nós vamos encontrar lá em Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo Perigos do Espiritismo, quando ele se refere à influência perniciosa da obsessão em seus variados níveis, o nosso Leon Denis vai dizer que os bons espíritos procuram, de preferência, os homens de intenções puras. Eles não abandonam os homens mesclados com as mazelas morais. Claro que não. O dever da caridade impõe a consciência esclarecida, o socorro, a busca da necessidade para atenuá-las. Mas Leon Denis faz essa lembrança que os bons espíritos procuram as criaturas de puras intenções. Ora, as intenções puras não têm presunção. As intenções puras não têm malícia no sentido pejorativo. As intenções puras, elas são espontâneas. Elas agem por amor porque são amorosas, não fazendo distinção, já caindo no campo da abnegação. Veja que importante, que amplidão que isso abre ao nosso coração. E vamos agora à penúltima quadra de citações de André Luiz. Generosidade sem desperdício. As ações sociais que nós estamos habituados a efetuar através das instituições advêm desse sentimento estimulado pelo conhecimento do Espiritismo e do Evangelho para a generosidade. Mas André recomenda, sem desperdício. O desperdício coloca a perder variadas oportunidades e recursos. Então, desenvolveremos o discernimento, o bom senso de agir com critérios que sejam justos, equânimes, que possam ser aproveitados para beneficiar muitas pessoas, sem desperdiçar recursos. Isso envolve uma administração consciente dos recursos que nos chegam, respeitando a doação, respeitando a participação de pessoas amigas. Conhecimento sem vaidade. Que importante isso. Conhecimento é algo muito importante também para a vida humana, para o intelecto, mas não pode estar mesclado de vaidade. Olha, eu sei mais, eu sei tudo. Não combina com o caráter espírita, vaidade de qualquer espécie. O que dizer, então, a vaidade do conhecimento? Somos míseros e medíocres espíritos ainda, diante da infinitude do universo, diante de coisas que nem imaginamos ainda, que serão alcançadas gradativamente. É a tal história de sei que nada sei, do grande filósofo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe o abismo daquilo que sabemos e da realidade que nos aguarda. A vaidade é uma bobagem, está destituída de qualquer lógica. Vaidade não leva a nada. Conhecimento, vaidade com conhecimento, não faz parte do traço de um caráter eminentemente espírita. Cooperação sem exigência. Ninguém nega o quanto é importante a cooperação. Todos precisamos de cooperação mútua. Precisamos cooperar e precisamos de cooperação também, mas sem exigência. Olha, eu só coopero se. Eu só coopero se fulano não estiver, se me derem tais condições. Eu só coopero se for nessa hora. Cooperação sem exigência. A exigência, ela traz embutida dentro de si um certo orgulho de vaidade, traz embutida dentro de si algo que não combina também. Considerando a lei de amor e considerando as advertências e os conselhos, as diretrizes do Evangelho.
respeito sem bajulice. Ora, quem não reconhece a importância do respeito? O respeito cabe em qualquer lugar, em qualquer circunstância ou situação. E André lembra aqui, sem bajulice. A bajulação é algo que também não condiz, em momento algum, com o caráter espírita. Valor sem ostentação. Os valores variados que nos permeiam a caminhada, valores monetários, recursos físicos, valores de qualquer natureza, sem querer mostrar que tem, sem querer ficar falando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Denota aí falta de humildade, né? Nós temos que aprender a respeitar esses valores morais que a vida e sua experiência vai nos trazendo. E na última quadra de recomendações, André fala, são as últimas 5 linhas, 5 frases curtinhas. Coragem sem temeridade. Coragem traz iniciativa. Coragem vence obstáculos, supera a dificuldade. Mas também a coragem tem que usar o discernimento. Não podemos praticar algo temerário. Certas atitudes, às vezes, são temerárias. Então, André recomenda que observemos o tipo de iniciativa corajosa que estamos tendo. Se a nossa coragem não é causadora de aflições maiores, que é o tipo da coragem temerária, de algo que vai resultar em prejuízos. Não é uma coragem autêntica, é uma coragem orgulhosa, vaidosa. Então, coragem, sim, para o enfrentamento, mas sem temeridade. Justiça sem intransigência. A justiça é uma questão grave na história humana e presente na justiça divina. Lei de justiça, amor e caridade. Deus é justo, sábio. Conhecemos isso nos atributos de Deus. E para nós, que estamos aprendendo a praticar a justiça, sem intransigência. A intransigência é própria do intransigente, aquele que não é flexível em nada. É o sujeito que não abre mão, não torce braço. Não, é do meu jeito, tem que ser assim, e vai ser assim de qualquer forma. Também não combina. Admiração sem inveja. Claro, todos admiramos pessoas variadas nos seus diversos segmentos. Como não admirar esforços, talentos, iniciativas, comprometimentos? Ficamos admirados. E admiração é uma virtude, mas ela não pode ter inveja. Se você admira com inveja, já invalidou a admiração. Já deixou de ser a virtude. Você está com inveja. A inveja também não combina com o caráter espírita. Otimismo sem ilusão. É preciso usar a virtude do otimismo, mas sem se iludir com as realidades. Há que se usar novamente o discernimento, o bom senso, para não nos iludirmos com aparências, com situações contraditórias, fascinantes e ilusórias. E, finalmente, na última recomendação da mensagem curta, paz sem preguiça. Quem é de nós não quer paz? Normalmente fazemos votos de muita paz. Desejamos ter paz interior, paz ambiente. Mas a paz não significa ausência de lutas. Nós podemos estar numa grande luta e em paz interior. Podemos estar numa grande batalha moral e criar paz à nossa volta. Podemos estar diante de situações conflitantes e nos sentirmos em paz. Mas a paz não é sinônimo de preguiça. Ela não pode ser confundida em não se fazer nada, não ter problema nenhum. Eu passo lá os meus dias sentado e não quero que ninguém me amole. Quero ficar aqui tranquilo, eu quero me sentir em paz. Isso não é paz, isso é ilusão. E então André coloca paz sem preguiça. Vejam vocês, ele relacionou aqui 20 virtudes. Eu vou citá-las apenas a título de recordação. Humildade, dignidade, devotamento, alegria, liberdade, firmeza, fé, raciocínio, sentimento, caridade, generosidade, conhecimento, cooperação, respeito, valor e, ao mesmo tempo, coragem.
justiça, admiração, otimismo, paz. Mas ao lado de todas essas virtudes, André Luiz colocou mazelas morais que nós precisamos ter a coragem de vencer: subserviência, orgulho, apego, excesso, licenciosidade, petulância, exclusivismo, aspereza, pieguice, presunção, desperdício, vaidade, exigência, bajulice, ostentação, temeridade, intransigência, inveja, ilusão, preguiça. Ora, quando lemos uma mensagem como essa do Espírito André Luiz, traços do caráter espírita, adjetivando o caráter com o adjetivo espírita, quer dizer, o caráter aderiu aos princípios do espiritismo. É um adepto espírita, alguém que se diz espírita, somos nós. Nós nos dizemos espíritas. Então é inevitável. Nós somos levados ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. E todos vão se lembrar que neste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede perfeitos, estão lá roladas as características do homem de bem. Então nós vamos lembrar, todo mundo se lembra dessa preciosa, repetida, discutida, divulgada, valioso texto. Está lá. Depois dele, desse texto primoroso, vem o grande texto, Os Bons Espíritas. De uma vez que estamos com o André Luiz estudando quais são os traços do caráter espírita, não tem como fugir desse texto. Então nós vamos fazer uma comparação deste trabalho apresentado por André Luiz com o texto de Kardec. E o Kardec, com toda a sua didática, com a naturalidade que lhe caracteriza a lucidez, vai nos dizer que o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. Claro, Jesus veio ensinar exatamente a doçura, a benevolência, a dignidade, o respeito, o perdão, enquadrando as situações humanas para nos ensinar a aderir a essa construção do reino de Deus dentro de nós, que está dentro, como ele mesmo afirmou, não está lá nem acolá, mas está dentro de vós. E nessa construção, nesta libertação do reino de Deus latente dentro de nós, necessitado das iniciativas da prática da moral cristã, o Espiritismo facilita aos homens entender isso. Quando nós envolvemos com todo esse desenvolvimento, a velha questão da lei de causa e efeito, da finalidade de viver, da nossa natureza imortal e progressista infinitamente, então cria-se, com o entendimento do Espiritismo, um novo entendimento sobre a vida e sua finalidade. Não é uma nova moral, é apenas a moral cristã, agora desenvolvida, explicada, compreendida em maior amplitude. Por outro lado, depois de, no mesmo texto, Os Bons Espíritas, o nosso Allan Kardec relacionar os vários tipos de espíritas, principalmente aqueles que apenas se preocupam com a experimentação mediúnica, com a curiosidade mediúnica, querendo a todo instante tudo pedir aos espíritos, e ficam apenas na admiração, e ficam apenas na contemplação, sem refletir na grandiosidade do conteúdo do ensino dos espíritos. Ele vai dizer, aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Ora, este grau superior de adiantamento moral não é fruto de privilégio ou de graça, não é favoritismo da vida, é conquista pessoal, alcançada com os esforços
na substituição daquelas mazelas pelas virtudes trazidas. É um trabalho fácil? Não, não é fácil. Não é. Porque estamos condicionados a vícios. Estamos condicionados a situações de comodidade. Reclamamos da luta, nos revoltamos com as adversidades, vacilamos na fé. Ora, todas essas virtudes e outras, e aquelas citadas por André Luiz, convidam-nos a marchar nessa direção, para alcançar um grau superior de andamento moral que não se prende a situações conflitantes com o pensamento espírita. Mas o espírita, como diz o nosso Kardec, ele vai afirmar, como conhecido por todos vós, por todos nós, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ora, essa transformação é fruto de lutas constantes. É o esforço diário de aperfeiçoamento. E, naturalmente, pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Todos nós temos tendência aos apegos. Todos nós nos comportamos muitas vezes com vaidade, com orgulho, com egoísmo. Todos nós temos momentos infelizes suscitados pelos vícios e condicionamentos que nos permitimos. E aí vem a doutrina dizer que o verdadeiro espírita pode ser reconhecido pela transformação moral, ou pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Porque os princípios da doutrina, palavras do próprio Kardec, os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Olha que trecho magnífico. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras interiores, que nos outros se conservam inertes. Ora, o que é capaz de fazer vibrar essas fibras interiores? Que são capazes de impulsionar otimismo, determinação, perseverança, firmeza, continuidade, fé, devotamento. Senão o conhecimento da nossa verdadeira natureza, a natureza imortal e as potencialidades que todos guardamos dentro de nós como atributos da alma. Então somos tocados pelo coração quando entendemos isso. E tocados pelo coração por esse real entendimento, nós somos convidados a substituir as mazelas ou usar aquelas determinações, dispensando os comprometimentos que prejudicam a ação correta deste uso das virtudes, que são muitas. Então, esta preciosa lição de André Luiz é uma lição curtinha, ela se tornou mais longa por força dos comentários que acrescentamos, mas são apenas 20 frases. Frases de uma linha só. Frases que abrem esse universo de considerações. Isso está no livro Meditações Diárias do Espírito André Luiz. Se vocês entrarem no site da editora, poderão encontrar idelivraria.com.br. Lá no site tem também o WhatsApp da editora para quem quiser adquirir a obra. E eles antecipam, é uma trilogia. Você pode adquirir a trilogia completa ou separadamente. O livro de capa verde é de André Luiz. O livro de capa amarela é de Emmanuel. E o outro é de Bezerra e Meimei, que eu não me lembro a cor da capa do livro, infelizmente. Mas são 3 obras que selecionam mensagens desses benfeitores que trazem os ensinos dos seus aprendizados. São espíritos experientes que já perceberam a importância dessa substituição, dessa modificação dos hábitos, dos costumes, para nos aperfeiçoarmos no carreiro evolutivo. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade desta noite
de estar com vocês, de saudá-los com a minha alegria, com o meu entusiasmo, com a minha gratidão, porque esses encontros nos fazem imenso bem, são muito saudáveis para todos nós, nos enriquecem a alma, nos fazem vibrar na direção desse sentido de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz a todos. Meus amigos, meus irmãos, nós temos um tesouro nas mãos. Precisamos reconhecer isso a cada dia, a cada instante, percebendo a grandeza da doutrina espírita que está à nossa disposição para evoluirmos, aprendermos, como aprenderam esses benfeitores que são capazes de trazer esses esclarecimentos para nós. Então, nós queremos agradecer a vocês, desejando a todos um ótimo caminhar e continuidade da semana, com muita alegria e muita paz. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Orson, o carinho com as palavras que você nos trouxe, excelentes reflexões. Convidamos todos agora para o momento da visualização terapêutica e, em seguida, a irradiação. Vamos então fechar os olhos, vamos imaginar que estamos adentrando a Câmara de Passes. Somos recebidos pelo querido benfeitor Dr. Guilherme Martins. Ele nos abraça carinhosamente e diz em nossos ouvidos: Deus é amor. Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O benfeitor Dr. Guilherme Martins faz uma prece ao médico Jesus, pedindo forças para todos nós, bom ânimo para a luta, saúde física, mental e espiritual. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos que vêm de Deus, nosso Pai, descem a nós, visitando as nossas células físicas e perispirituais. E nos sentimos melhores, e nos sentimos agraciados com a misericórdia divina. Nos é oferecida da água magnetizada. E agora juntos vamos à irradiação. Rogamos, Senhor Jesus, por todos aqueles cujos nomes estão nos cadernos e nas pastas das reuniões mediúnicas da tua casa de Batuíra. Rogamos, Senhor, em favor desses que estão em nosso pensamento. Rogamos, Senhor, em favor de todos que pelo mundo afora passam, Senhor, por provas de dores e expiações. Por todos esses, Senhor, nós te rogamos, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas libertai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos humildemente a presença de todos, agradecemos mais uma vez ao nosso Orson e convidamos a todos para amanhã estarmos juntos, às 15 horas, nosso momento de oração. A oração nos fortalece, a oração nos dá bom ânimo para a luta e que possamos estar recebendo nesse momento a bênção dos bons espíritos. Muito obrigado a todos pela presença. Até amanhã, se Deus quiser.